Meus alunos do oitavo ano, hoje nós vamos dar início à unidade 3 do módulo 3, onde a gente vai estar falando sobre a história em quadrinhos. A nossa aula está baseada no conteúdo da página 156 até a 159, e dentro do princípio desse conteúdo, a gente vai estar falando, né, fazendo uma exposição sobre uma breve história dos quadrinhos, e vamos concluir com a atividade relativa até essa parte da matéria. Bem, é importante vocês saberem, dentro da história dos quadrinhos, né, a origem das histórias em quadrinhos. Bem, isso está ligado aos afrescos do Antigo Egito, tá? E também a pintura da Idade Média até o surgimento da primeira história em quadrinho moderna. Tá? A história em quadrinho da atualidade, tá? Ela começou, né? Teve a sua aparência estética bem rudimentar, e ela evoluiu até gerar, né? Até virar grandes produções cinematográficas, tá? O aparecimento da história em quadrinho moderna, ele ocorreu no final do século XIX, tá? Na verdade, a história em quadrinho ela é a união entre narrativa e a imagem, e ela existe desde a antiguidade. Bem, aí eu coloquei para vocês verem aí, né, uma gravura do nosso livro que fala, né, o estilo de desenho. O quadrinho é isso, é um estilo de desenho que mistura letra, né, onde geralmente tem uma narrativa ou tem um som de um fato que aconteceu, e ela mistura texto e imagem. Bem, no Antigo Egito, tá, os afrescos eles já tinham aliado a ele, né, a sua narrativa escrita, tá? Então a figura humana ela era padronizada pela lei da frontalidade, tá? E atrelado a isso escrevia-se no hieróglifo, né, o texto daquela história que estava sendo contado por meio daquela imagem, tá? E o afresco ele fazia parte de uma sequência linear, que era uma pintura em forma de faixas, da mesma forma que hoje é pintado no nosso atual gibi, nas nossas revistas em quadrinho. Então, a pintura também, a pintura medieval, também serviu como fonte de inspiração da história em quadrinho, né? Porque é um exemplo de narrativa com imagem, tá? A palavra, tá, ela tem uma menor frequência, tá, que na arte egípcia, tá? O objetivo, tá, é contar uma história, tá? Na arte medieval, ela tinha uma proposta de ensinar e doutrinar dentro da religião através da imagem. É a chamada Bíblia dos Iletrados. Era muito comum naquela época as pessoas não saberem ler, e a forma de conduzir ou de ensinar o cristianismo era através da imagem, né? Por isso que a igreja era lotada de painéis, de imagens, que era uma forma de fazer a pessoa ter o conhecimento daquela história bíblica, tá? E a próxima imagem que a gente vai ver é uma figura, é a cena de coroação da Virgem Maria, presente num mosaico medieval de 1295, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, na Itália. Tá? Olhem, é um mosaico, tá? Ele faz parte da igreja, né? E a gente vê a Virgem Maria sendo coroada. Bem, um dos precursores da história em quadrinho, né, foi o livro de Marx e Moritz, tá? Conhecido como Juca e Chico, de 1865, que foi escrito pelo alemão Wilhelm Busch, tá? A primeira história em quadrinho moderna, ela foi escrita em 1895 pelo americano Richard Outcault, tá? Na revista The Yellow Kid, é o Garoto Amarelo. Era em forma de tirinha nos jornais, né?
E essas histórias em quadrinho, ela acabou sendo considerada uma arte menor. A história em quadrinho, de modo geral, era considerada uma arte menor. Por quê? Porque era uma forma de expressão que ela não estava atrelada nem à arte visual e nem na literatura, uma coisa totalmente diversa disso. Então era considerado uma arte inferior. Bem, em 1920 acontece um aumento das tirinhas publicadas nos jornais. Tá? Em 1930, as tirinhas passaram a ser publicadas em revistas, que eram chamadas de gibi ou comic, tá? Que é uma expressão inglesa que se refere aos quadrinhos. Tá? Então, o trabalho de Richard Olcott, tá, publicado em 5 de maio de 1895, intitulado No Circo do Beco de Rugan, tá? O quadrinho, no caso, esse quadrinho faz parte de uma série, né, do Garoto Amarelo. Eu coloquei para vocês verem aqui uma imagem desse quadrinho, tá? Bem, o gênero de maior sucesso das histórias em quadrinho, tá, foi a história ligada aos super-heróis. Em 1938, a primeira revista do Super-Homem, né, de Shuster e Jerry Siegel, tá, na revista Action, ainda hoje é um dos principais quadrinhos mais populares do mundo, que retrata a história do super-herói. Já em 1960, né, o quadrinho ele ganha um museu, tá? O quadrinho ele passa a fazer parte das galerias, principalmente com obra do norte-americano Roy Lichtenstein, tá? Porque ele fazia parte da pop art. E o artista pop art ele se apropria, tá, daqueles padrões populares para produzir a sua obra. Tá? E esse artista ele se apropriou justamente da história em quadrinho. Aí tem uma obra dele, né, que é A Menina Afogada. Bem, uma outra forma também, tá, de história em quadrinho é o mangá. O mangá é um estilo de história em quadrinho muito apreciado até hoje, tá? Ele foi lançado por Osamu Tezuka, né? É um escritor japonês no meado do século XX, e a forma que ele achou de publicar é em forma de tirinha. Então, toda vez que saiu um jornal, em Osaka, no Japão, vinha no jornal uma tirinha com uma historinha produzida pelo Osamu Tezuka, tá? Então, entre 1950 e 1954, foi lançado o Kimba, que era um leão branco, e depois Astro Boy, que também atingiu um grande sucesso. Tá? Uma característica própria do mangá é que seus personagens, geralmente, eles têm olhos grandes, ele usa muito a onomatopeia. O que é a onomatopeia? É você escrever determinado som, né? O soco, pô, o tiro, pá. Então, essa escrituração do som a gente chama de onomatopeia, tá? E o mangá é um tipo de obra e que ele tem muita dramaticidade, tá? E também expressividade e movimento, tá? Ele prima muito por ter movimento. Bem, também surgiram outros autores de mangá, e também, a partir do mangá, surgiu o animes. O que é animes? São histórias, né, desenho animado com base no mangá. Tá? Então, são animações japonesas inspiradas no mangá. Tá? Bem, eu tenho que falar para vocês também que depois disso surgiram outros atores e quadrinhos com histórias baseadas em vivências, baseadas em fatos que realmente aconteceram. Bem, eu vou pedir a vocês para, com base nessa nossa aula, vocês resolverem as atividades da página 158, tá? Que são 3 exercícios que fazem parte, né, desse conteúdo dado até aí. Tá? Então, são 3 questõezinhas que vocês vão resolver. Na próxima aula eu vou estar trazendo a resposta para vocês. Então, por hoje é só, nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Um abraço para vocês.